Então, dos Anjos, é preocupante nesse número que a gente está acompanhando aí de policiais que infelizmente têm tirado a própria vida. Como é que a Aspra tem acompanhado isso de perto? Bom dia, levante sua voz. Bom dia, Luiz. Bom dia aos amigos do Levante Sua Voz. Levante a voz. Olha, Luiz, nós enquanto entidade de classe, nós, em primeiro lugar, nos colocamos à disposição, né, dessas famílias de policiais que acabam sendo vítimas de suicídio, e eu falo vítimas pelo seguinte: há uma estrutura extremamente adoentada, que é a Polícia Militar. Nós temos aí, já durante muitos anos, esse problema instalado na corporação, e enquanto Estado nós não vemos nenhuma atitude, de fato, uma atitude efetiva para que isso seja tratado. O governo simplesmente tenta fazer mexão em cima disso, dizer que está tratando, mas nós que acompanhamos o dia a dia da Polícia Militar, dos policiais militares da Bahia, dos bombeiros, nós vemos que, infelizmente, não há nenhum interesse. É apenas uma forma de dar uma resposta para a sociedade, mas que essa resposta não satisfaz a necessidade desses profissionais. E o principal motivo, né, que leva muitas pessoas a cometerem o suicídio é exatamente opressão. Então nós vimos relatos de perseguição, de injustiça, de muita coisa, mas muita coisa equivocada que continua sendo praticada dentro da corporação. E a gente, inclusive, enquanto entidade de classe, nós aqui desenvolvemos um trabalho com um psicólogo para que a gente ajude, né, os policiais que a gente observa que tem essa necessidade ou que nos procuram, mas a gente sempre tem uma resposta do Estado muito negativa. O Estado tenta varrer para debaixo do tapete esse problema. Enquanto o Estado, enquanto o governo tentar jogar debaixo do tapete esse tipo de situação, o problema simplesmente ele vai existir e vai se agravar como tem se agravado. A média de policiais que hoje procuram vocês mensalmente, vocês têm essa estatística? É perceptível essa questão da depressão entre a categoria dos Anjos? Olha, nós, assim, se eu fosse falar em números, aí eu estaria sendo mentiroso, mas nós temos um número muito grande de policiais sofrendo esse tipo de situação. E eu posso aqui, Luiz, falar de uma companhia em específico, 64 CIPM. Nós temos problemas ali graves, e eu ia contar até uma situação aqui, mas eles vão identificar o policial, e esse policial já está sendo perseguido, e ele será muito mais perseguido. Então, coisas do dia a dia estão abrindo processos. E assim, o que é especificamente nessa companhia que você está dizendo que está tendo esse número elevado? O que é que está acontecendo especificamente? É a falta de traquejo dos oficiais no trato com a tropa. Por exemplo, o policial teve um problema. Eu vou contar aqui uma situação específica para vocês verem a aberração. O policial, ele teve, a esposa sofreu um aborto espontâneo. Ele acompanhou essa esposa dele até o hospital. Informou ao oficial que a esposa dele estava nessa situação, pegou o atestado de acompanhamento e após a esposa ter alta, ele foi assumir o serviço. Mesmo ele avisando, mesmo ele apresentando o atestado, abriram um procedimento para apurar porque ele se atrasou. Então você observa que não é razoável a pessoa já ter passado por um transtorno desse, ter passado por a dor de ter perdido um filho, ir até o serviço, mostrando o atestado de acompanhamento e ainda responder um processo. Então, tem coisas que você precisa utilizar de bom senso. Você tem regras, mas essas regras elas precisam se encaixar de acordo a cada especificidade. Então,
falta bom senso. O policial atrasou 5 minutos, 10 minutos, abre um processo. Nós temos aqui o nosso jurídico especializado nessa área administrativa que tem acompanhado dezenas e dezenas de processos da 64 CPM. Então, é algo assim que precisa mudar. Isso, inclusive, afeta a questão da própria família, porque o policial chega em casa, às vezes chega mais estressado, ele acaba não tendo um comportamento adequado, porque ele tá sofrendo pressões, ele está sofrendo estímulos negativos, e o ser humano, em uma situação dessa, ele vai, de fato, responder de forma negativa a outras pessoas. Então, nós precisamos, de fato, sentar para dialogar, mas o governo do Estado, ele não senta, ele não dialoga. Nós temos uma pressão muito grande, policiais sendo demitidos, muitas das vezes de forma irregular, não se observa o processo legal, não se observa os fatos. Hoje nós temos uma corporação que está adoentada. Se você perguntar a qualquer policial, ele vai lhe falar isso. Inclusive, no velório do capitão Jaime, várias pessoas me procuraram para relatar situações. Ô Luiz, uma outra coisa que eu lembrei agora. Uma colega, ela já teve 2 perdas de filhos por aborto. E ela foi colocada num evento do Dia das Mães. E ela relatou que ela não se sentia bem participar de uma comemoração dessa. Imagina, a pessoa perdeu 2 filhos em abortos espontâneos. E a pessoa ainda vai ser colocada numa situação constrangedora dessa. E a pessoa relata isso e mesmo assim é escalada. Então, falta bom senso. O militarismo ele é importante, mas o bom senso é mais importante que qualquer coisa. A humanidade é mais importante que tudo isso. Agora, dos Anjos, diz que os familiares também perdem alguns direitos quando uma fatalidade como esta acontece. Quando o policial tira a própria vida, a família perde alguns direitos. Gostaria que você falasse quais são esses direitos. Ô Luiz, na verdade eu queria falar em relação a essa visão do Estado, que para mim é errônea. Porque o Estado adoece esse servidor. Esse servidor ele acaba sendo vítima de um suicídio, porque ele é vítima. Ele não é autor, mas o Estado vê ele como autor. Então o Estado adoece o indivíduo, e depois que o indivíduo adoece, que ele acaba tentando, de alguma forma, sanar o problema, retirando essa dor dele, e para retirar a dor ele acaba se suicidando, a família é prejudicada. Então, agora isso é o Estado ou é o Estatuto da Polícia Militar que diz isso e teria que mudar, dos Anjos? Ô Luiz, é feita uma apuração. Então, dentro da apuração vai se indicar o que de fato houve. Então, se você tem um estatuto que tem determinadas previsões, mas você observa que aquele servidor ele foi acompanhado por psicólogo, por psiquiatra, a corporação sabia disso e nada fez para ajudar esse servidor. Aquela família ela tem direito a ser, de fato, abraçada pelo Estado. Mas o que a gente vê, inclusive, Luiz, é acidentes policiais em situações de acompanhamento a criminosos, acabam tendo acidentes e as famílias ficam sem pensão. Então, é a insensibilidade do Estado manifestada nesse tipo de coisa. E a gente tenta dialogar o tempo todo, nós lá em 2013, 2014, Luiz, nós sentamos com o governo do Estado para modernizar a legislação dos policiais e bombeiros. Houve um acordo público, que o Ministério Público participou, Tribunal de Justiça, o poder político, Igreja Católica. Então, houve um acordo lá atrás e não foi cumprido até hoje.
As legislações, elas precisam ser modernizadas para dar dignidade, para reconhecer direitos. A gente não está aqui querendo que o Estado conceda direitos. Aqui não tem direito, não. É simplesmente a esses profissionais que vêm sendo, de todas as formas, prejudicados nesses últimos anos, e o Estado não sinaliza com nenhum tipo de sensibilidade. A questão também das mortes. Só esse final de semana foram 3 PMs mortos em Salvador, como a Aspra tem acompanhado. Olha, a Aspra ela vem já há bastante tempo sinalizando para a questão do baixo efetivo. Nós hoje, o ano passado foi publicado um documento no Boletim Geral Ostensivo da Polícia Militar da Bahia, que o efetivo da polícia era 29 mil homens. Mas se você de fato for fazer as contas, quem de fato vai para a rua, Luiz, é muito pouco. O efetivo é muito pouco, porque se você acompanha o assunto, as páginas policiais há muito tempo, e você sabe, nós tínhamos um batalhão. Hoje nós temos diversas companhias. Então, para você ter companhia, você precisa ter efetivo administrativo, você precisa ter efetivo em todas as áreas. Só não tem nas ruas. O nosso baixo efetivo tem prejudicado. Ano passado eu trabalhei em Salvador, Luiz, e eu lhe digo, é um absurdo o que acontece em Salvador e mais diversas e diversas cidades da Bahia. Guarnições com apenas 2 policiais. Isso é colocar os policiais em vulnerabilidade para morrer. Eu trabalhei na região do Lobato Plataforma, Alto do Cabrito, aquela região complicadíssima. 2 policiais numa viatura. Nós vemos combatendo isso há muitos anos. O baixo efetivo e a consequência do baixo efetivo, 2 policiais em viaturas. Então, muitos policiais, milhares de policiais foram para a reserva, seu direito conquistado pelos anos trabalhados, e o Estado, de fato, não fez uma reposição. O Estado faz um merchan em cima disso, ele contratou 6 mil policiais, mas saiu muito mais que 6 mil. Então nós temos uma população aumentada nos últimos anos, nós temos uma marginalidade que, infelizmente, tomou um corpo muito grande, se profissionalizou, vai para Rio de Janeiro, vai para São Paulo, toma curso de guerrilha, recebe armamentos dessas facções que eles fizeram parcerias. Enquanto isso, o Estado só vem diminuindo. Então, a ausência do Estado acarreta a ocupação pelo crime. É isso que nós estamos vendo na Bahia. E quem morre, de fato? Os policiais e as pessoas pobres, principalmente negras. Você observa o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publica os anuários todos os anos, né? E o que acontece? A maior parte da população que morre, jovens, com menos de 25 anos, negros, das periferias. E este governo se elegeu exatamente dizendo que queria combater violência, queria combater as desigualdades sociais. É quem mais tem promovido desigualdade. Inclusive, Luiz, eu estou sendo bastante ousado para falar tudo que eu estou dizendo aqui para você, porque eu já estou respondendo processos, porque eu concedi entrevistas, porque eu falei a realidade do Estado da Bahia, como coordenador de uma instituição que representa os interesses dos policiais e bombeiros. E eu ouso dizer também que representa os interesses do cidadão baiano, que eu não vejo, infelizmente, homens públicos comprar a briga do cidadão baiano. Vai chegar agora a eleição, vai aparecer meio mundo de soluções. Mas nós estamos há mais de 16 anos nessa realidade. Realidade cada dia mais cruel. E a Bahia, desde 2016, ela ocupa o topo de violência, o topo de homicídios no Brasil. E as pessoas acham que não é com elas, até o dia que a violência bate na porta. E aí vão procurar quem? Porque o governador coloca a culpa no presidente, coloca a culpa nas leis, coloca a culpa em tudo quanto é autoridade, menos assumir a responsabilidade. A gente só vai ter, de fato, um Estado que começa a combater violência quando o governo do Estado ele entende que é papel dele fazer isso.
ele entende que é necessário conclamar os prefeitos, as demais autoridades, para, de fato, dialogar com a sociedade, dialogar com as forças de segurança e fazer o que precisa ser feito. Aumentar efetivo, comprar armas, dar dignidade, dar respeito, dar segurança jurídica na atuação policial. E tudo isso o governador pode fazer. Mas, infelizmente, na Bahia, a gente só ouve apontar para outros e outras autoridades. Ah, porque os CACs, porque liberou arma. Arma é liberada no Brasil desde 1980. Tem CAC, a lei de CACs no Brasil, desde 1980. As pessoas compravam armas. Mas o que a gente vê é a ausência de Estado. É a ausência do poder fazendo com que as coisas aconteçam. A gente vive em sociedade e precisa disso. A partir do momento que não existe a presença do Estado, fazendo com que essas relações, fazendo com que a paz social impere, não vai haver paz, porque o crime, ele infelizmente é dinâmico, ele se moderniza a cada dia, ele se atualiza a cada dia. Então, nós precisamos de fato ter um compromisso de combater a violência. Propaganda não combate violência. Isso tem sido a prática do governo do Estado. Inclusive, saiu uma matéria esses dias que, no mandato do governador Rui Costa, gastou 1 bilhão em publicidade e propaganda. Está na hora da gente levar a sério esse assunto. Desanjo nosso, muito obrigado. Desejamos um bom dia, que esse problema seja sanado, que não tenhamos mais vítimas. Muito obrigado. Boa semana. Agradeço pela oportunidade. Um grande abraço, Luiz. Valeu, amigão. Valeu, meu irmão.